Oi pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, ó, o cabelo até cresceu, e cresceu mesmo, né? Bom, mas hoje eu vim trazer um livro pra vocês, que já faz tempo que eu disse que eu iria comentar, que é esse aqui, o Cultura de Oração, que foi escrito pelo pastor Michael Duque Estrada. O Michael Duque Estrada, ele é um pastor numa casa de oração, na verdade, né? Ele tem uma casa de oração no Rio de Janeiro. E essa casa de oração, ela fica num bairro chamado Vila Mimosa, e é onde acontece um alto índice de prostituição, né? Então, essa casa de oração que o Michael Duque Estrada dirige, reúne irmãos de diversas igrejas que oram em favor, né, do reino de Deus, especificamente nessas áreas de prostituição, tráfico humano, enfim, é um trabalho muito interessante. E ele escreve esse livro para falar sobre oração, sobre a cultura de oração, que é uma prática, né, que a gente precisa cultivar. E eu escolhi ler esse livro porque é muito interessante quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero implementar, melhorar alguma prática na minha vida. Ler livros sobre o tema geralmente ajuda muito a colocar em prática. Mas vamos lá para o livro. Bom, aqui o livro ele é separado em 5 partes. O modelo da casa de Deus, uma casa de oração. 2, o estilo de vida dia e noite. 3, batalha espiritual centrada em Deus. 4, movimento de oração nos últimos dias. E 5, vida prática de oração. Eu confesso que eu gostei muito do primeiro e do último. O meio, claro, também é importante, mas assim foram os que mais me pegaram. E é muito interessante a forma como o autor escreve. Tem momentos que parece que é uma pregação falada e outros momentos que é bem instrutivo, assim. Então tem uma diversidade aqui no modelo da escrita do autor. E o que ele trata, né? Então ele começa falando muito sobre o propósito da oração e o propósito da igreja. E aí é um ponto que eu acho que foi por isso que me atraiu bastante. Porque Jesus, quando ele se manifesta ali no templo, expulsando, né, os vendedores, enfim, ele diz que a minha casa seria chamada casa de oração para os povos. Então, a igreja é uma casa de oração, é um lugar onde a gente precisa orar, a gente precisa se reunir em oração e buscar a vontade de Deus. E esse é o propósito da gente se reunir em igreja, enfim. Esse é um dos principais propósitos, né? E aí ele confronta muito o modelo que a gente tem hoje, muitas vezes, onde a gente faz um culto com muitos louvores, com muito estudo, mas a gente geralmente dedica pouco tempo, né, para oração. E a oração é algo que realmente move muito a mão de Deus na terra. Então esse ponto é bem interessante que ele traz. E aí outro ponto que ele começa a trazer também no livro sobre os movimentos de oração que já aconteceram na história, que estão acontecendo no presente, e ele faz uma associação com as profecias do que vai acontecer no futuro, a previsão, né, as previsões do Apocalipse, onde tem uma parte ali do livro de Apocalipse que fala sobre um cálice cheio de incenso, que é a oração dos santos. Então, a oração sempre permeando a Bíblia e principalmente também as profecias. Então, é uma coisa que ele traz como um movimento que vai se intensificar quanto mais perto esteja a vinda de Jesus. Então, é bem interessante quando ele traz isso, porque também traz um pouco da visão do que está acontecendo nos outros países, como que as pessoas têm se reunido para orar, enfim. No meio, né, então ele traz muito sobre o orar como algo relacionado, é uma disciplina, é algo que precisa ser praticado como uma disciplina, mas que precisa ter muito uma motivação do coração. Então, você deve orar por amor a Deus, mas você precisa ter uma disciplina para fazer isso. E aí eu acho que essa parte que é o último capítulo, que fala muito sobre essa parte prática, puxa, você tem que ter um horário para fazer isso, você tem que ter um lugar para fazer isso, que me chama bastante atenção, porque ele fala assim: quando você vai conhecer uma pessoa e você quer conhecer essa pessoa, você não deixa isso ao léu, tipo, tá bom, então a gente se encontra por aí. Não deixa isso ao acaso. Você marca um encontro, você vai a um lugar, encontra essa pessoa e ali vocês vão desenvolvendo um relacionamento. Da mesma forma com a oração, é necessário ter muitas vezes uma organização para proteger esse tempo, para que você possa dedicar esse momento à oração. Outro ponto, né, dessas práticas, desse momento prático, é que o autor fala muito sobre também orações em grupos, orações individuais. Então ele fala muito sobre meditação da palavra, sobre usar essas estratégias para você conseguir realmente colocar em prática.
E do meio do livro, claro, ele vai trazendo com uma linguagem muito apaixonada, assim, acho que essa é a forma correta de falar sobre a forma desse autor escrever. Uma forma muito apaixonada sobre as práticas e testemunhos, isso também é bem legal. Que ele traz bastante testemunho, e os testemunhos são muito importantes para fortalecer a nossa fé, encorajar a gente também a buscar, né? Então isso é bem interessante no livro. Por fim, eu preciso comentar que, assim, é difícil a gente ler uma coisa e não ter que filtrar nada, né? Assim, é impossível, eu acho. Então, teve alguns pontos no livro que me chamaram a atenção, e teve um dos pontos que eu vou tentar falar de forma mais breve, mas é que me chamou a atenção porque é algo que eu acredito que eu já errei nisso e daí salta aos olhos, né? Que ele fala assim, que muitas vezes as dificuldades da vida nos aproximam de Deus. Ok, é isso mesmo. Só que ele traz isso, aí, por exemplo, ele fala, por exemplo, se você está com um problema financeiro, não tente se proteger desses problemas, porque muitas vezes é Deus te trazendo para perto dele. E aí, quando eu li essa frase, eu fiquei meio preocupada, porque eu pensei, puxa, em outros momentos eu absorveria isso como uma verdade absoluta, mas não é isso que a gente vê na palavra. A gente vê durante toda a Bíblia Deus falando sobre você ter uma gestão correta dos teus recursos. E eu, como que eu interpretaria se fosse alguns anos atrás? Que, puxa, você não precisa ter uma reserva de emergência, você não precisa ter uma gestão tão aproximada, assim, tão próxima dos seus recursos. E, na verdade, não é isso, né? Eu entendo que a gente tem uma responsabilidade, existem coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa ter uma gestão correta dos nossos recursos, e tem coisas que fogem realmente ao nosso controle, e nisso Deus provê, Deus age, Deus faz, Deus se mostra, se revela, enfim. E quando ele coloca isso de não coloque proteções, isso me causou uma preocupação, porque eu falei, puxa, se uma pessoa lê isso pensando realmente, puxa, não vou ter minha reserva de emergência, não é isso que na verdade está escrito na palavra, né? Não é isso que Deus nos orienta. Em todos os momentos a gente vê Deus falando sobre sabedoria, sobre a gente ter realmente cuidados e aproveitar momentos em que a gente está recebendo recursos para que a gente possa às vezes usar em momentos que a gente não tem, né? A história de José mostra muito isso, e Deus realmente poderia ter alimentado todo o povo sem ter feito a provisão, né, com José, que organizou toda aquela questão, mas não, Deus deu muita fartura, depois teve período de fome, mas teve uma gestão correta. Então acho que esse ponto é bem importante. Mas enfim, essa é só uma frase do livro. Então o livro como um todo é muito bom, recomendo. Se você já leu, eu gostaria muito de saber a sua opinião também sobre esse livro. E para quem está buscando incrementar e melhorar a vida de oração, recomendo o livro. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.